Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos falar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba. Bom, a qualidade da câmera aí tá ruim, né? É que eu tava gravando antes com o celular, mas pelo que eu vi lá nos vídeos ele estava travando e agora eu vou ver se com essa câmera aqui do notebook mesmo não vai ficar travando. Mas a qualidade não é tão boa, mas como é só a minha cara mesmo, não precisa de muita qualidade. O que importa mesmo é o assunto, né? Então vamos lá direto pro assunto, sem mais delongas. Vamos aqui. Bom, fiz uma um resuminho aqui, que é importante você sempre fazer esse resumo. Antes de você estudar uma lei, você pega ali, e antes de você fazer toda a leitura da lei, pega lá os títulos, né, dos capítulos, para você ter uma ideia, uma noção do que se trata aquela lei, entendeu? Bom, aqui da Lei 3.800, de 2 de dezembro de 1991, né, do, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba e da outras previdências. Bom, aqui fala a parte que cai aqui, a parte do. Pera, deixa eu só mudar a cor aqui. Fala do regime disciplinar. Aí dentro desse título aí, desse capítulo, vai falar sobre os deveres, né? Que são 12 incisos, tem mais 5 depois num outro parágrafo. Então são 17 deveres no total ali. Das proibições são 21 incisos, né? Então tem mais proibições do que deveres previsto ali nessa lei. Aí depois vai falar da parte da responsabilidade, né? Vai falar a parte geral. Aí depois vai falar sobre as penalidades e quais são essas penas. E é importante vocês lembrarem aqui, depois eu vou voltar aqui nesse assunto, vai falar aqui das penas, vai falar sobre concurso formal e concurso material das infrações, tá? Durante aqui do decorrer da explanação aqui da lei, eu vou falar para vocês o que, que é cada uma dessas coisas, que eu acredito que essa parte é importante, porque é uma parte nova na lei. Não é tão nova assim, mas é a parte mais nova da lei, que vai estar em azul ali, e eu acredito que essa questão pode cair também, tá? Então vamos lá diretamente para a parte geral da lei. Ó, aqui do regime disciplinar, capítulo 1 dos deveres. São deveres do funcionário público, além dos que lhe cabem, em virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição de funcionário público. Executar as atribuições típicas do seu cargo e os trabalhos de que for incumbido de forma eficaz e eficiente. 2. Executar as tarefas afins e complementares às suas atribuições típicas. 3. Responsabiliza-se pela guarda, conservação e manutenção dos materiais, ferramentas ou equipamentos necessários ao desempenho das suas atividades ou que lhe forem confiados em geral daqueles pertencentes à municipalidade. 4. Zelar pelos equipamentos e bens públicos em geral, e particularmente pelo seu local de trabalho. 5. Garantir, por todos os meios ao seu alcance, o cumprimento das atividades permanentes, das metas e dos objetivos básicos da unidade administrativa em que estiver lotado, e dos princípios gerais da administração, visando a eficácia e a eficiência do serviço público. 6. Cumprir as determinações superiores, representando imediatamente quando forem manifestamente ilegais. Ou seja, quando você receber uma ordem ilegal, é dever você se manifestar, representar, no caso, né? Representar o seu superior. Um dever dos funcionários aqui. 7. Representar aos superiores sobre irregularidades que tenham conhecimento. Ou se você tiver conhecimento de alguma irregularidade, é dever você representar os seus superiores. Atender com preferência a qualquer outro serviço, às requisições de documentos, papéis, informações ou providências destinadas à defesa da fazenda municipal. O 9. Apresentar relatório ou resumo de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em leis, regulamento ou regimento. 10. Manter observância às normas legais e regulamentares. 11. Atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e da administração. Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder.
São também deveres do funcionário público tratar com urbanidade os colegas e o público em geral, atendendo este sem preferência pessoal. Providenciar para que esteja sempre atualizada no assentamento individual sua declaração de família, de residência e de domicílio. Manter cooperação e solidariedade com relação aos companheiros de trabalho. Ser leal às instituições a que servir. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então aqui são todos os deveres, né? Sim, os deveres assim são básicos, é coisa de convivência no dia a dia, o referente ao seu trabalho, prestação de serviço ao público. Então não é uma tanta dificuldade de você lembrar isso aqui. O que eles podem aqui é trocar uma palavra ou outra, mas essa parte eu acredito que seja sem, não tenha tanta dificuldade. Mas é bom você dar uma lida, sempre tá lendo, né? Principalmente que eles podem trocar aí uma palavra só. Então você tem que ler e para decorar, não chega a decorar, né? Porque é muita coisa para decorar, mas acredito assim que você tem uma noção do que se trata, entendeu? Agora vamos falar das partes das proibições, que é uma parte maior. Eu acredito que eles cobrem mais sobre as proibições do que sobre os deveres. São proibidas ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização. Já vi cair uma questão dessa, que também era um estatuto de uma outra prefeitura, falando ausentar-se do serviço durante o expediente com prévia autorização, e falando que essa era uma proibição, mas se você teve uma prévia autorização, não é uma proibição se você foi autorizado. Eles podem trocar essas palavrinhas assim, com, sem, entendeu? Retirar, ó, aqui também, ó, sem prévia autorização. E às vezes você está fazendo lá a prova e você está correndo, às vezes são as últimas questões, né? As específicas, então você já vai estar um pouco cansado. Então nessas questões que eles trocam essas palavrinhas assim. Você está cansado, você lê rápido, esse daqui. Que você vai lembrar, né? Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Aí você vai estar escrito lá, retirar com prévia autorização. E às vezes você lendo rápido, você lê como se tivesse escrito sem, sabe? Já aconteceu isso comigo, inclusive. E você acaba marcando errado, entendeu? Então se atentem quando vim falar das proibições, dos deveres, leia com calma essas questões, porque geralmente vai trocar uma palavrinha ou outra ali. Lembra lá na hora, falou de proibições, deveres, que vai cair ali todos esses incisos aqui, vai com calma. Não lê com pressa, não vai devagar, presta atenção em cada palavra ali, porque ele pode trocar uma palavrinha, tá? Aqui o terceiro, recusar fé a documentos públicos, referir-se publicamente de modo depreciativo às autoridades constituídas e aos atos da administração. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Esse foi o quinto. Próximo. Compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou a partido político. Insubordinação em serviço. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Pleitear como procurador intermediário junto às repartições municipais, salvo quando se tratar de interesse do cônjuge ou de parentes até segundo grau. Então você não pode requerer alguma coisa perante a administração pública, né, municipal, como procurador intermediário, salvo, ó, que é importante vocês lembrarem, salvo quando se tratar de interesse do cônjuge ou de parentes até o segundo grau. Tá? Então é importante lembrar esse inciso aqui também. E sempre que eu falei, sem, com, esse salvo aqui, sempre que eu falar de salvo, é uma ressalva ali que eles vão cobrar, provavelmente na prova. Proceder de forma desidiosa, exercer ineficientemente suas funções, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função
e com o horário de trabalho, exceto em situação de emergência e transitória no interesse coletivo. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução do serviço. Comparecer ao serviço sob o efeito de drogas ou bebidas alcoólicas que alterem o seu comportamento habitual. Valer-se de sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal para si ou para outrem. Receber de terceiros qualquer vantagem por trabalhos realizados na repartição ou pela promessa de realizá-los. Então, se você lá, a pessoa vem e pede para você alguma coisa que compete a você no seu trabalho e te oferece alguma vantagem, para você realizar um trabalho que é concernente ali a sua função e você realiza esse trabalho ou só promete realizá-lo e recebe essa vantagem, você está cometendo uma infração, né? Caso aí uma proibição. Fazer com a administração direta ou indireta contratos de natureza comercial, industrial ou prestação de serviço com fins lucrativos para si ou como representante de outrem. Utilizar pessoal ou recursos materiais de serviço público para fins particulares. Então você, por exemplo, utiliza lá um recurso material, pode ser, por exemplo, você vai ser um guarda civil. Você pega a viatura e vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Você está utilizando um recurso material para fins particulares. Ou utilizar pessoal. De repente, sei lá, pega alguém lá da repartição, lá do seu trabalho e utiliza das pessoas para fazer um serviço pessoal para você. Pagar uma conta no banco, fazer alguma coisa na sua casa, buscar alguma coisa para você, também é uma proibição, tá? 19. Vias de fato em serviços contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Então aqui, ó, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros. Vias de fato, pessoal, é quando você briga, começa a brigar ali, aquele desentendimento que começa a partir pelo empurrão, uma agressão. Não chega a ser agressão, que agressão já é uma agressão mesmo, né? É um crime. Mas a vias de fato é quando começa aquela briga ali que começa a esquentar, entendeu? Então, se você brigar com alguém, com um funcionário ali ou com outro particular, você está cometendo uma proibição aí. Deixar de atender quando devidamente requisitado, convocação da comissão disciplinar para prestar esclarecimento ou depoimento, sem justa causa, salvo por motivo de força maior ou causa fortuita. Causar por ação ou omissão de atos, providências, diligências ou fornecimento de informações embaraço ao exercício das atividades da unidade central de controle interno, de comissão de sindicância e de comissão permanente de processo administrativo disciplinar. Aqui vai falar da responsabilidade, né? O funcionário responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorrerá da conduta dolosa ou culposa, devidamente apurada, que importe em prejuízo para a administração municipal ou terceiros. Importante vocês lembrarem aqui que dolosa, né, quando há o dolo, é quando tem intenção. A parte culposa, quando a ação é culposa, a pessoa age por negligência, imprudência ou imperícia. Importante vocês lembrarem aqui nessa parte de culposa, então, a ação da pessoa, do agente ali, no caso, foi uma por negligência, imprudência e imperícia. É importante vocês lembrarem aqui, quando se tratar de uma ação, uma conduta culposa, o agente agiu de forma negligente, imprudente ou teve, no caso ali, imperícia, né? O parágrafo 1º. O funcionário, em caso de dolo, ou seja, quando ele tem a intenção de cometer o ato, será obrigado a repor, ó, é importante lembrar essa parte aqui, repor de uma só vez a importância do prejuízo causado à administração municipal ou a terceiros. Então, quando ele agiu de forma dolosa, ou seja, ele quis agir daquela forma, ele teve a intenção de agir daquela forma, ele é obrigado a reparar o prejuízo causado à administração municipal ou a terceiros de uma só vez, tá? Pode cair uma questão falando disso aqui.
Pode trocar a palavra dolo por culpa e pode dizer que deve repor de uma só vez ou vai trocar por 2 vezes, de forma parcelada, ou da forma que ele quiser. Importante lembrar isso aqui, que eu acho que pode cair uma questão sobre isso. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Vamos supor que o funcionário público lá causou dano à administração pública, ou tem outras coisas que também tem na lei de improbidade administrativa que a pessoa enriquece de forma ilícita ou alguma coisa assim nesse sentido. E, ou seja, ele pegou um dinheiro lá, tem um dinheiro, alguma coisa, um bem, e tá em posse, já passou para os filhos, entendeu? Ele passou, por exemplo, as coisas pro nome dos filhos, ou então se ele for julgado, condenado e tiver que reparar esse dano que foi causado, eles podem cobrar das pessoas que receberam essa herança, né? Ou seja, se comprovado ali que aquele lá foi fruto desse delito aí, no caso dessa infração aí civil, penal, administrativa, tá bom? Tratando-se do dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a administração municipal em ação regressiva. Essa ação regressiva, no caso, o terceiro, por exemplo. Um exemplo interessante seria você estar lá trabalhando, trabalhar na guarda municipal, né? E você pega e dá uma carona para uma pessoa lá. Não sei se lá é proibido dar carona. Eu acredito que em todo lugar seja proibido dar carona, né? Assim, aí você dá carona para as pessoas e de repente acontece algum acidente com você e essa pessoa de carona aí, tava de carona com você, que se machuca e tal, e ela que ela vai pedir? Ela vai pedir uma indenização lá pro Estado, no caso de alguma coisa que tenha acontecido com ela, e ela ganha essa ação perante o Estado, né, no caso o município, e quem que vai ter que pagar? Quem que vai é, ressarcir, vai ter que responder posteriormente aí? Porque eles vão, a pessoa ela vai no caso, processar o município, né? Mas quem vai responder vai ser você numa ação regressiva, entendeu? Então, a responsabilidade vai ser sua. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal no caso que couber. Então, se você respondeu lá no caso alguma coisa na parte administrativa, você não fica livre de responder na parte civil e na parte criminal. O pagamento de indenização a que ficar obrigado o funcionário não exime de pena disciplinar em que ocorrer. Aí vai falar das penas disciplinares, mas assim, você teve que pagar uma indenização, ainda vai responder as penas disciplinares que são previstas aqui, que a gente vai falar sobre elas agora, tá? Bom, aqui das penalidades, são penas disciplinares, ó. Isso daqui você tem que decorar mesmo. São só 4 coisas, né? Aqui provavelmente também. Esse aqui é certeza que vai cair, galera. Sem dúvida. Vai trocar uma palavra aqui ou outra. Vai, ó, então são as penas disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Para quem não sabe, ó, a disponibilidade acontece quando o funcionário público, por exemplo, trabalha lá em algum cargo e esse cargo fica extinto. Quando o cargo é extinto, esse funcionário, não tendo ainda um outro cargo para colocar ele fica, no caso, em disponibilidade, recebendo salário, mas porém não tem uma função definida ali ainda. Então ele está em disponibilidade, tá? Então, essas são as penas disciplinares. Importante lembrar todas elas: advertência, suspensão, demissão e cassação. São só 4. Se quiser colocar fazer aqui um mnemônico, não sei o que dá para fazer. Sad. Cades. Cades. Cassação, advertência, demissão e suspensão. Cades. Lembra do Cades, ó. Aí quando falar de cassação, é aposentadoria e da disponibilidade. Beleza, pessoal? Ó, na aplicação das penas serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os, os antecedentes funcionais, atendendo-se sempre à devida proporção entre o ato praticado e a pena a ser aplicada. Aí aqui a parte que eu falei para vocês que era importante lembrar no comecinho lá, né? Ele tá em azul aqui porque ele foi
acrescido em 1996. E acho que é importante lembrar essa parte aqui. Na hipótese da ocorrência de concurso formal, que eu falei lá, ou material de infrações, a pena poderá ser exasperada. Para quem não sabe, essa questão da pena exasperada, ou seja, se ele cometeu mais delitos lá, mais infrações no caso lá, né? Quando a pena é exasperada, ele aplica uma só das penas, tá? O que acontece? Vou escrever aqui para vocês. A aplicação de uma só das penas. Só das penas. Minha letra é horrível, mas acho que dá para entender aí. Tem a previsão de um aumento legal ali dessa pena, né? Previsto em lei, né? Então, a aplicação de uma só pena, mais um aumento legal, que geralmente não está descrito aqui na lei, mas é de 1/6 até metade. E essa pena, por exemplo, se ele cometeu lá duas infrações, e a pena, ele vai responder, no caso, ele vai responder por uma pena, a pena aplicada vai ser a pena maior, tá? A pena maior vai ser acrescida de uma parte ali que referente a outras penas dos outros coisas, dos outros delitos dele. No caso, não sei se. Esse aqui não é importante lembrar, porque esse aqui é do Código Penal, né? Mas provavelmente deve ser a mesma coisa. Mas é importante você lembrar que a exasperação da pena, ele vai aplicar uma pena só, acrescida de um tanto. Beleza? Aí aqui ele traz para vocês o que é concurso formal e concurso material. Ó. Configura-se concurso formal, que eu acho que pode cair, isso daqui, concurso formal de infrações, quando o funcionário, mediante uma só ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, idênticas ou não. Então, por exemplo, no concurso formal, vou dar um exemplo aqui que não tem aqui nessas infrações, mas um exemplo do Código Penal, por exemplo. O sujeito está armado e atira contra uma pessoa. Ele atinge essa vítima, certo? Essa vítima morre e a bala ultrapassa ali e acerta outra pessoa e causa uma lesão nessa pessoa. Ou seja, com uma só ação, ele praticou dois crimes. Tá entendendo? Então, isso é um concurso formal de crimes, né? E aqui fala sobre o concurso formal de ações. Então, quando fala concurso formal de infrações, ele pratica uma só ação, e comete mais duas ou mais infrações, tá? Já o concurso material de infrações é quando o funcionário, mediante mais de uma ação, pratica duas ou mais infrações idênticas ou não, tá? Por exemplo, os exemplos que eu tenho aqui em mente são exemplos só para ficar fácil de vocês lembrarem no Código Penal. O sujeito tá lá, assalta uma farmácia, aí saindo dali de frente ele já rouba um carro, ou seja, ele está praticando mais ações e com essas ações ele está praticando mais infrações. Só que essas ações não é uma só, né? Uma ação, ele cometeu a ação de assaltar ali a farmácia, cometeu a ação de roubar o carro, então é um concurso material de crimes, entendeu? Quando falar concurso formal, é uma só ação. Importante você lembrar isso. Concurso formal, uma só ação. Concurso material é duas ou mais infrações, né? Pratica duas ou mais infrações idênticas ou não. Aqui o artigo 160. A advertência será aplicada por escrito. É importante você lembrar aqui. Aqui está falando sobre a advertência. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição do artigo 154, os incisos 1 ao 12. Então vamos voltar lá no artigo 154. Quais são os possíveis causas de advertência? Do 1 ao 12. Aqui, ó. O que vai causar advertência? Você vai ter que pegar e lembrar desse daqui, do 1 até o 12 lá. Por quê? Porque se cair pode cair uma questão também, falando assim, quais são as possíveis causas de advertência? Aí, colocar em vez do que está escrito aqui do 1 ao 12, e até aqui, né? Ele coloca aqui 13, por exemplo. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo de execução de serviço. Vai estar errado, entendeu? Então vai ser importante realmente você
tentar decorar mesmo essas ações aqui, tá? Essas infrações. Mas você vai perceber que as penalidades aí que a penalidade de advertência, né? Só vai ocorrer em coisas mais leves, entendeu? Então é importante você mensurar do que tá falando ali. É uma coisa mais pesada, é uma coisa mais. Ó, por exemplo, aqui no 16. Receber de terceiros qualquer vantagem. É uma coisa mais grave, entendeu? Então não vai ser uma pena só de advertência. Comparecer sob efeito de drogas ou bebidas. Você não vai tomar só uma advertência, entendeu? Então lembre que a advertência é a penalidade mais leve ali no caso das infrações, tá? Opa. Bora lá. Voltando aqui. Advertência, então, você vai voltar lá nos incisos 1 ao 12 do artigo 154. Já a pena de suspensão. Aqui já é uma pena um pouco mais grave. Que não pode exceder 20 dias. Pode ser 20 dias? Pode. Pode ser 21 dias? Já não pode. Tá? Regulamentada por decreto do executivo, será aplicada ao funcionário que, sem justa causa, deixar de se submeter a exame médico determinado por autoridade, em caso de reincidência em infração sujeita à pena de advertência e da violação das demais proibições constantes do artigo 154. Então, a pena de suspensão, ó, ela não excede 20 dias, tá? Ela pode ser de um dia? Pode ser de 2, 3, 4, 5, até 20. 21 já não pode. Aí ela vai ser aplicada quando? Quando o funcionário sem justa causa deixar de se submeter a exame médico determinado por autoridade e nos casos de reincidência das infrações de advertência, que é do 1 ao 12, se ele reincidir naquelas infrações, ele já vai responder de forma, a penalidade vai ser a suspensão. E no restante do artigo já cabe a penalidade de suspensão, tá? Que é o que fala aqui no inciso 2, ó. Em caso de reincidência da infração sujeita à pena de advertência e de violação das demais. Então, do 12 até o final, lá do artigo 154. É importante você lembrar. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados no decurso de 3 e 5 anos do efetivo exercício, respectivamente, se o funcionário não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então, quando que vai ser cancelado dos seus registros lá? Na parte que fala sobre a advertência. Opa, mas vamos apagar aqui que tá horrível. Advertência, melhor escrever com essa letra. Advertência. Ou seja, vai ter seu registro cancelado. Em quanto tempo? 3 anos. Já a parte de suspensão são 5 anos. Se ele não houver nesse período praticado nova infração, tá? Então, no decorrer de 5 anos, ele cometeu recebeu a penalidade de advertência. E passou 3 anos, ele não respondeu mais nada. Ele vai ter o registro dessa penalidade vai ser cancelado, tá? Já na caso de suspensão, tem que passar 5 anos, entendeu? É importante se lembrar, advertência 3 anos, suspensão 5 anos. E não pode ter cometido nenhuma infração durante esse período. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Quando cancelar a penalidade, ou seja, não vai cancelar o que já teve efeito anterior, tá? Aqui, vamos lá. Parágrafo 2º. Pelo princípio da equidade, os benefícios previstos nesse artigo ficam estendidos às penalidades de advertência e de suspensão aplicadas antes da vigência da Lei 3.000. Pelo princípio da equidade, os benefícios previstos nesse artigo ficam estendidos às penalidades de advertência e suspensão aplicadas antes da vigência da lei. Artigo 163. É importante lembrar também que fala sobre a pena de demissão. A pena de demissão será aplicada quando cometer crime contra a administração pública
Acredito que esses crimes contra a administração pública seja lá do Código Penal, do artigo 312 a 327, se eu não me engano. São os crimes previstos lá praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Esses são os crimes previstos aqui, que fala contra a administração pública. Abandono de cargo ou falta de assiduidade. Como ele não traz aqui quando que configura o abandono de cargo ou quando que configura a falta de assiduidade, eu acredito que não vai cair. Configura abandono de cargo quando o funcionário falta 30 dias consecutivos sem uma justificativa. Como ele não traz o que é, ele só vai cobrar possivelmente isso daqui. Incontinência pública e conduta escandalosa. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros. Vocês lembram lá, né, que uma das infrações era vias de fato. Aqui, ó, é ofensa física. Falei pra vocês lá, né? Vias de fato é quando a pessoa começa a discutir calorosamente ali, sabe? Já tá entrando em vias de fato. Então eles podem trocar aqui em vias de fato a pena de demissão? Não. A pena, se eu não me engano, vai ser de suspensão. Tá? Depois vocês dêem uma olhadinha lá. Não sei se ela tá do 1 ao 12 ou tá depois, mas a vias de fato é pena ou de advertência. Vamos olhar lá, né? Pra tirar essa dúvida. Já deixar certo. Olha lá, vias de fato é o 19, então ele é a pena de suspensão, tá? Ó, vias de fato em serviço contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa própria de terceiros, tá vendo? E ali o que fala? Praticamente a mesma coisa. Na verdade é exatamente a mesma coisa, só muda ofensa física, entendeu? Trocou só esse comecinho aqui, em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa própria de terceiros. Então é importante lembrar isso daqui também, pessoal. Eu acredito que eles podem trocar aqui vias de fato, colocar aqui a pena de demissão. Não é. É ofensa física, beleza? 5. Aplicação irregular do dinheiro público. Os últimos aqui agora, né? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Revelação do segredo confiado em razão do cargo. Reincidência em infração sujeito a pena de suspensão superior a 10 dias. Ó, isso aqui é importante lembrar também. Se ele reincidir em uma infração sujeito a pena de suspensão de 10 dias, ele já vai ter a cassação aí, né, da aposentadoria ou da disponibilidade, é isso, né? Demissão, no caso. Desculpa, demissão, pessoal. Prática de crimes infamantes ou hediondos, assim definidos na lei ou na doutrina criminal, quando seu cometimento for incompatível com o exercício do cargo. O que é um crime infamante? Um crime infamante vai causar má fama, tá? Imagine que você, funcionário público, comete o crime de estelionato. Isso vai causar uma má fama. Vai passar, imagine, um funcionário público lá, por exemplo, um guarda municipal cometendo um crime de estelionato. Então é um crime infamante, entendeu? Vai causar dano à imagem não só sua, mas como você representa ali o município, está fardado, você trabalha ali. Primeira coisa que eles vão colocar lá no noticiário é guarda municipal, não sei o que lá, comete estelionato. Entendeu? Então você é um crime grave, né? E vai causar sua demissão, tá? A demissão ou a destituição no cargo em comissão incompatibilizará o ex-funcionário para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Então, se você for demitido ou for destituído do cargo em comissão, incompatibilizará o ex-funcionário para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido ou destituído do cargo de confiança por infringência do artigo 163, incisos 1 e 5. Então, quais são esses incisos aqui? Você não pode mais retornar para o serviço público municipal. Quando você for demitido ou destituído de cargo de confiança por infringência desse artigo aqui, os incisos 1 e 5. Vamos dar uma olhada lá? É 1 e 5? 1. Os crimes contra a administração pública. Acredito que ele não vai cobrar esses crimes aqui, falando
E aqui fala de peculato, concussão, são os crimes praticados por funcionário público. Eu acredito que ele não vai colocar o funcionário que cometeu peculato, ele pode retornar ao serviço público, não vai cair assim, vai cair, né, falando só sobre aqui, ó. Crime contra a administração pública, que eu acho que você não precisa saber quais são, mas tá aqui, tá? 312 a 327 do Código Penal. E o 5, né? Que é aplicação irregular do dinheiro público. Esses são os crimes em que, se você cometer essas infrações aqui, você não pode mais voltar para o serviço público municipal. Então é isso, deixa eu ver se acabou, é isso mesmo, acabou. Passamos aí agora a lei o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, né? E acredito que essa semana eu já provavelmente vou passar as outras leis aí, né? O Estatuto da Guarda Civil, Lei do Desarmamento, se não me engano, que cai também no concurso aí de Sorocaba. Já fiz outras duas leis aí. Tá aí no canal, dá uma olhadinha, pessoal. E bom, depois eu vou fazer vídeo só pegando exercícios para a gente praticar esses exercícios, que eu acredito que não vou achar exercícios especificamente da lei aqui, né? Da lei dos servidores públicos de Sorocaba, mas eu vou pegar exercícios de servidores públicos, questões que caíram já em outros municípios, e vou tentar criar exercícios baseados nos exercícios, nessas questões que já caíram, entendeu? Eu vou criar aí uma lista, de 20 exercícios só sobre essas leis aqui municipais. A gente praticar e baseado, né, na forma como a VUNESP cobra, tá? Vou fazer exercício igual a VUNESP. Vou fazer um vídeo só resolvendo exercício pra gente. Vou deixar também depois o arquivo desses exercícios para vocês imprimirem. A quem quiser também o material, tá? A parte específica das leis ali que vai ser cobrada aí no concurso Sorocaba, é só me pedir, me manda aí comenta aí ou me segue no Instagram, tá? Vou colocar meu Instagram aí. Vai lá, me chama no Instagram que eu mando pra vocês, tá? Tudo arquivo em PDF, tudo bonitinho, pra você pegar, imprimir e estudar. Beleza, pessoal? Então é isso. É importante aí vocês lembrarem quais são as penas, né? Quais são os tipos de penas, o CADES lá que eu disse, né? CADES. Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, advertência, suspensão e demissão. Isso mesmo, CADES, ó. Esse é o mnemônico para você lembrar das penas disciplinares. Então é isso, pessoal. Obrigado aí quem assistiu até o final. Curte aí, se inscreve no canal, que eu vou passar todas essas questões aí das disciplinas aí, das leis que vai ser cobrada no concurso de Sorocaba. Vou falar também sobre as questões lá, que se não me engano, é que eu não tô lembrado agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai cair, né? Tá lá na outra sala. Vai cair português, bastante questões. A redação também vou passar depois para vocês assunto sobre esse livro aqui, ó. Vou mudar aqui a câmera. Acho que dá para ver aí. Ó, esse livro aqui, quem quiser comprar, tá? É sobre redação de concurso pro Enem vestibular, um livro muito bom, galera. Tirei notas boas só baseado nesse livro aqui, aprendi a fazer redação. Aprendi não, que eu já sabia alguma coisa, mas melhorei muito a minha redação. E aqui é para quem não sabe nada mesmo, vai pegar você na mão ali e vai ensinar como estruturar uma redação de forma lógica. Bem bacana esse livro aqui, pessoal. E vou fazer também sobre raciocínio lógico que vai cair. Raciocínio lógico é bacana, tem bastante. Tem uns decoreba ali, mas é bem bacana também, pessoal. Que eu acho que o pessoal tem bastante dificuldade. Eu vou passar para vocês tudo isso daí, tá? Agradeço todo mundo aí, obrigado por estar assistindo esse vídeo. A qualidade da câmera tá ruim, mas eu vou ver se eu consigo melhorar essa câmera aí. E é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis.